Oi, Selene. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um estudo desse grupo maravilhoso, Alegria de Florescer, onde a gente floresce a cada dia mais. Esse jardim cheio de flores maravilhosas. Bom, eu vou começar. Oi, Dalto! Saudade de você! Eu também. Que E de bom que você está vocês? aqui hoje. Então vamos lá. Eu vou começar com uma leitura do livro Minutos de Sabedoria. A lição. Vamos lá. Desenvolva a parte humana de seu ser. Não viva apenas na parte vegetal ou animal por meio do instinto. Desenvolva a parte humana do seu ser. Procure conhecer a verdade de sua origem e de seu destino, utilizando seu pensamento para conhecer-se a si mesmo cada vez mais. Por menos cultura que você possua, você tem uma inteligência com capacidade para raciocinar e pensar. Então vamos, nesse momento, vamos nos unir assim em pensamento, nos sintonizarmos então com o alto. E vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus que, através dos nossos guias, dos nossos irmãos espirituais, nos auxiliem no estudo de hoje. Que todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, possam tirar proveito desse estudo para o seu aprimoramento, para o seu melhoramento, e que possamos sair daqui, após esse estudo, um pouquinho melhor do que iniciamos. E assim, nós te pedimos, querido Jesus, abençoe este momento e esteja conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então. Deixa eu compartilhar minha tela. Dando continuidade ao estudo que o Seleno iniciou na semana passada, né? Então eu vou fazer assim uma rápida recapitulação, né? O Seleno ele iniciou, né, o capítulo, então é a segunda parte, o capítulo 1 sobre os espíritos, e é o último tema desse capítulo, anjos e demônios. E esse tema vai das questões 128 até 131. Bom, então, relembrando o que o Seleno trouxe semana passada. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, possuem uma natureza diferente dos outros espíritos, formando assim uma categoria especial? Não. Pelo fato de serem espíritos puros, eles se encontram no topo da escala e reúnem todas as perfeições. Então, quem assistiu já na semana passada está relembrando isso que o Seleno colocou. Aí o Kardec fez um comentário. Geralmente a palavra anjo dá a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela aplica-se também a todos os seres bons ou maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Então, neste caso, o termo anjo é sinônimo de espírito ou gênio, né? E nós escolhemos aqui a melhor significação, então, no caso, Kardec escolheu usar espíritos puros.
ainda relembrando, os anjos também percorreram todos os graus da escala evolutiva? Sim, eles percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram a missão sem reclamar e chegaram mais rápido à perfeição, enquanto outros demoram um tempo mais ou menos longo para atingir a mesma perfeição, né? Então, agora, isso até aqui foi o que o Seleno, então, iniciou, né? Semana passada, então agora a gente começa a partir das próximas questões. Então, vamos lá. E aí, para iniciar, eu fui buscar apoio na obra O Céu e o Inferno, do Kardec também, né? E na primeira parte, deixa eu tirar esse negocinho daqui. Então, primeira parte, capítulo 8, ele fala sobre os anjos segundo o Espiritismo. Então, o que ele traz nessa primeira parte do capítulo 8, falando sobre anjos? No item 12, Kardec coloca o seguinte: que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita, neste ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer, ao mesmo tempo, a origem e a natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém, aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição, e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Os espíritos, então, conseguem isso mais ou menos prontamente, em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. E continuando, então, na mesma obra. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não contempla melhor a uns do que a outros, porque é justo. E visto serem todos seus filhos, não tem predileções. Ele lhes diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que for conforme a lei é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Então, fica bem claro, né, que nós temos também a mesma tarefa. Se nós decidirmos caminhar no bem, nós vamos subindo cada vez mais esses degraus. Mas, se a gente decidir persistir no mal, né, nós temos que aguentar as consequências da nossa escolha. E ele continua. Consequentemente, Deus não criou o mal, pois todas as suas leis são para o bem.
foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Se ele as observasse cuidadosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Aí no item 13 ainda também do mesmo capítulo, no céu e o inferno, ele coloca: entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí o ser falível. Deus, né, não lhe dá essa experiência, mas dá-lhe os meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende às suas custas o que precisa evitar. Né? Então, é aquela questão, aprender pela dor ou pelo amor, né? Então, é a nossa escolha. E ele continua. Deste modo, pouco a pouco, a alma se desenvolve, se aperfeiçoa e vai evoluindo na hierarquia espiritual até o estado de espírito puro ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, usufruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Porém, antes de atingir o grau supremo, gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade essa que consiste não na ociosidade, mas nas funções que Deus lhe confia e por cujo desempenho se sentem abençoadas, tendo ainda nelas um meio de progresso. Então, na verdade, nós vamos adquirindo pouco a pouco essa felicidade, mas é claro que cabe a nós fazermos a nossa parte. Não adianta a gente ficar sentadinho, eu vou ser boazinha, vou me comportar, eu não vou fazer mal para ninguém, mas eu vou ficar aqui quietinha no meu canto, não vou incomodar ninguém. Isso não vai me ajudar no meu aprimoramento. Eu recebo algumas funções, eu recebo algumas tarefas, e eu tenho que cumprir essas tarefas realmente para poder alcançar o meu progresso. Bom, então agora, voltando para o Livro dos Espíritos, finalmente, a questão 130. Então, Kardec pergunta aos espíritos: se a crença de que existem seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errada, como explicar que ela esteja na tradição de quase todos os povos? Então, ele está dizendo aqui, então se a gente sabe que é errado pensar que já existem seres criados perfeitos, que já existem seres criados superiores, né? Que já existem seres criados puros. Como explicar que essa crença existe na tradição de quase todos os povos? E aí os espíritos respondem: a Terra não existe desde toda a eternidade. E muito tempo antes que ela existisse, já haviam espíritos que tinham atingido o grau supremo de evolução. Então, olha só, a Terra nem existia, mas já existiam espíritos que tinham atingido o grau supremo de evolução. Os homens, então,
acreditaram que eles sempre foram espíritos perfeitos, né? E aí, novamente, o céu e o inferno, ainda na primeira parte do capítulo 8, que fala sobre os anjos segundo o Espiritismo. Item 14. A humanidade não se limita à Terra. Habita inúmeros mundos que no espaço circulam. Já habitou os mundos desaparecidos e habitará os que se formarem. Que lindo isso, né? Não é maravilhoso? Então, a humanidade não se limita à Terra. Ela habita inúmeros mundos que no espaço circulam. Já habitou mundos desaparecidos e habitará os que se formarem. Tendo-a criado de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criar. Muito antes que a Terra existisse, e por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo o seu fim, então atingindo a perfeição, antes mesmo que nós houvéramos saído das mãos do Criador. Então, essa escala evolutiva já existe muito antes da gente ser sementinha. Então, a gente nem tinha saído das mãos do Criador, já tinham, então, espíritos percorrendo essa escala. Desde toda a eternidade, tem havido, pois, espíritos puros ou anjos. Mas, como a sua existência humana se passou num infinito passado, eis que os supomos como se tivessem sido sempre anjos de todos os tempos. Então, como já é muito remoto, essa criação, a gente, desde o momento que a gente entende alguma coisa, nós temos uma falsa ideia de anjos desde o princípio. Mas não, eles também percorreram essa mesma escala que nós hoje estamos percorrendo. E no item 15, ele coloca, concluindo essa parte que fala os anjos, segundo o Espiritismo, na obra O Céu e o Inferno. Realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve espíritos puros experimentados para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Então, a gente não consegue nem mensurar isso daqui. Então, quer dizer, há quanto, eternamente, esses espíritos já existem, já percorreram essa escala, e estão aí, apoiando na transmissão de ordens, na direção do universo, no governo de planetas, Então, há muito tempo já que eles estão nessa tarefa. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres
privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Então, todos. Então, ele está dizendo isso daqui, comprovando de que realmente até mesmo anjos, espíritos puros, tiveram que galgar, né, essa escadaria e alcançar a perfeição pelo seu próprio mérito. Todos, enfim, são filhos de suas obras, e desse modo completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Alguém tem uma ideia do que está escrito aqui? Quem sabe ler grego? Não vem dizer para mim, isso aí é grego para mim, porque é grego mesmo. Muito bem. O que vocês acham que está escrito? Vamos lá, gente. Vocês são seres iluminados. Anjo bom e anjo mau. Anjo demônio, né? Anjo bom e anjo mau. É uma palavra só. Então, aqui é o quê? Anjo e demônio. Anjo e demônio. Isso, muito bem. Adoro esse grupo cheio de gente iluminada e inteligente. Então, vamos lá. Ai, ai. A palavra anjo vem do grego. Então, ali em cima eu coloquei como se escreve em grego. Angelus, significando mensageiro ou intermediário. A palavra demônio, e aí, olha só, em vários lugares eu procurei, as pessoas falam daimon, né? Porém, quando eu coloco no grego, no tradutor, ele fala demon. Enfim, demona, né? Eles falam assim, como se fosse um E, mas enfim. Então, é uma palavra de origem grega que significa gênio sobrenatural ou espírito, bom ou mau. Ok? Então, agora a gente falou bastante sobre os anjos, agora a gente vai entrar um pouquinho mais sobre os demônios segundo o Espiritismo. E aí, de novo, buscando na obra o céu e o inferno. E agora é o capítulo 9, né? Então continua sendo na primeira parte da obra, capítulo 9, os demônios segundo o Espiritismo. E aí eu pincei um trecho, né? Porque ele até repete bastante o que a gente já viu antes do Livro dos Espíritos, né? E aí eu peguei esse pedacinho, que é o item 20. Desde o momento da sua criação, que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. Então, olha lá, tá falando para todos nós, certo? Atingido o apogeu, tornam-se espíritos puros ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Do exposto, resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham, na imensa escala do progresso. Ou seja, em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber.
bondade e maldade. Cris, Oi, posso fazer uma observação? por favor. A respeito, logo do início do slide anterior, esse aí. Desde o momento da sua criação, que os seres progridem, quer encarnado, quer no estado espiritual. É esse ponto que eu gostaria só de contribuir, porque, veja bem, a impressão que alguns podem ter é que já na erraticidade, o espírito vive num eterno estado de inércia, perene, estático, que nada acontece, que só se... Na ociosidade, né? Os anjinhos tocando harpinhas, lá numas nuvens, né, como o Celino falou na semana passada, e todo esse cenário, né, que nos foi criado. Entretanto, Kardec nos traz, à luz do nosso conhecimento, uma verdade que é incontestável. Ou seja, também se progride na espiritualidade. É óbvio que na condição de encarnados nós experienciamos as nossas provas e expiações, o que não significa que nós também não evoluamos na espiritualidade. Né? Só para fechar o raciocínio, há muitos anos atrás, não me recordo se eu li ou se eu ouvi, uma questão acerca da evolução de alguns grandes nomes da ciência, das artes, aqui na condição de encarnados que eles tiveram na época. Então, pode acontecer algum pequeno desvio de percurso, ou pode ser que a paixão pelas descobertas científicas tenha tomado uma dimensão superlativa. Então, aquela alma, espírito encarnado, acaba por não concluir a sua missão de descobrir um medicamento, uma vacina. Ele avançou muito na ciência médica, por exemplo. Mas ele sentiu vontade de continuar e, obviamente, acabou o seu tempo, né, dentro da sua programação reencarnatória. Então, esse anseio de continuar, mas sem poder mais, porque já não está mais na matéria, faz com que ele se sinta impulsionado a continuar com as pesquisas na espiritualidade. E assim ele o faz. Então, por que essa linha de raciocínio? Porque a gente percebe que há uma dinâmica, que há um movimento, que há um ritmo entre encarnados e desencarnados, não só habitantes da Terra. Há pouco tempo nós falamos também, e Kardec acabou simplesmente corroborando com o que nós havíamos dito. Ou seja, a humanidade da Terra não significa que não existam outras humanidades em outros planetas, haja vista que nós somos a mesma família independente da genética e da configuração orgânica. Né? Então, é só para fechar esse raciocínio que no estado espiritual também há progresso no ser. Obrigado. Isso aí. Eu não queria interromper, mas já interrompendo, né? Oi, Eunápio! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Eu vou fazer uma pergunta rapidinho. Cris, porque aí a partir disso eu comento ou não. Tá acabando a sua apresentação? Não. Não. Então eu vou me intrometer mesmo assim. Porque daqui a pouco eu vou sair, vai ficar complicado para mim. Deixa eu me meter rapidinho. Eu acho essa frase, eu já tinha lido há um bom tempo atrás, achava sempre fascinante, tocava em assuntos, você trouxe isso, eu achei bem pertinente. E o que o Luciano está falando, né, a gente pode juntar algumas outras informações e deixar, não uma dúvida, mas ir no ar para nós pensarmos, né, e deixar a informação lá quietinha. Né? A informação do tipo, até que ponto é necessário a reencarnação para o espírito evoluir? Né? Ele precisa da reencarnação para evoluir ou é em determinadas situações? Né? Isso, a gente, se não souber a resposta, não tem problema. A gente, um dia, na nossa existência, daqui a 200 mil anos, a gente pode saber essa informação. Eu quero apenas deixar aqui, né, registrado para a gente guardar isso. Guarda-se e vamos usar no momento oportuno, vamos vasculhar essa informação. Né? Por que eu estou fazendo isso? Porque tem alguns, por exemplo, tem algumas entidades da Umbanda
que se apresentam na Umbanda para a gente daquela forma, se apresentam daquela forma, não significa que elas são daquela forma, mas algumas se apresentam daquela forma. E quando a gente começa a conversar com elas, elas chegam para a gente e falam: eu não preciso mais reencarnar. Eu não preciso mais reencarnar aqui. E a gente começa a perguntar: mas como você fuma? A gente fica perguntando: mas como você fuma, você bebe, né? Você tem isso? Como é que você não precisa mais reencarnar? Aí só dá aquele sorriso. Meu filho, você quer saber demais. Mas, enfim, isso é informações que a gente vai juntando, certo? Eu falei: opa, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa que a gente precisa pensar fora da caixinha, né? Por mais que a gente não saiba as respostas, mas pelo menos deixa lá. Deixa a informação guardada. Não joga lá fora, né? Porque senão daqui a pouco, lá na frente, a gente vai cuidar de guardar verdades que não são verdades, são inverdades, né? E vamos acabar desconstruindo todo o processo religioso. Mas o culpado fomos nós mesmos, que cristalizamos ideias, né? E não tivemos a capacidade de repensar sobre alguns assuntos. Esse e outros tantos, que eu acho que esse grupo aqui, tão diversificado que é justamente para florir novas ideias, florir novos pensamentos, né? Por isso que é tão diversificado, e precisa ser assim, né? É para a gente pensar um pouquinho diferente e deixar, por mais que eu não concordo, Nath, tudo bem, eu não quero que você concorde comigo, né? Mas se você pelo menos deixar guardar a informação, deixa ela lá, não joga ela fora, guarda essa informação, porque eu posso estar correto, eu posso estar errado, ou eu e você não sabemos de nada, enfim, mas guarda a informação, não custa nada, né? É a mesma coisa. A que ponto esse processo de reencarnação é necessário para a evolução do espírito? E o que é reencarnação? Né? É apenas nessa carne? Ou é numa dimensão diferenciada para o espírito que está na dimensão tal? Enfim, são muitas questões que a gente precisa guardar apenas. Não precisam ser respondidas, até mesmo que a gente pode nem saber, certamente. Mas deixa ela guardada. Toca o barco, Cris. Muito bom. Até porque no degrau que eu me encontro, eu ainda não consigo responder isso para você, tá bom? Não, mas guardadas elas estão. Eu garanto para você que guardadas elas estão, porque está sendo gravado, então já está guardado. Toca o barco. Então vamos adiante. Muito bom. Então vamos lá. Agora, voltando então para o Livro dos Espíritos. A questão 131. Kardec pergunta: existem demônios no sentido que se atribui a essa palavra? E aí os espíritos respondem com uma outra pergunta, na verdade. Se existissem demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria bom e justo se tivesse criado seres infelizes e voltados eternamente ao mal? Então, eles devolvem a pergunta com uma outra pergunta. E aí eles complementam. Se há demônios, eles habitam o mundo inferior que os homens habitam e outros mundos semelhantes a esse. Então, de novo aqui, eles estão trazendo para nós mais uma vez essa questão de outros mundos da humanidade, no mundo inferior, né? Em outros mundos também. E aí eles complementam. São esses homens hipócritas, e eu fui olhar em mais de uma versão do Livro dos Espíritos para ver se eles usavam desse jeito mesmo, e é desse jeito mesmo, que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das atrocidades que cometem em seu nome. Então, isso, a resposta para a questão 131. Essa é toda a resposta para essa questão.
E aí começa quase que um capítulo inteiro do comentário de Kardec, 1,5 página de comentário. A palavra demônio nem sempre trouxe consigo a ideia de espírito mau. O termo grego demon ou daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e era utilizada para designar seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Nos dias atuais, de acordo com o significado vulgar da palavra, é que associa-se a palavra demônios aos seres essencialmente malvados. Então, a origem disso não estava relacionada a um espírito mau. Mas, com o passar dos séculos, aí, dos milênios, é que a coisa chegou nesse ponto. Como todas as coisas e seres, eles teriam sido criados por Deus. Entretanto, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, seriam eternos como ele. E nesse caso, haveriam muitas potências soberanas. Né? Então, aqui ele está colocando, e até se eu não estiver enganada do que eu assisti do estudo da semana passada, o Celeno até falou sobre isso, seriam como se fossem outros deuses, né? Então, estariam competindo com a divindade, né? Cris, só um Oi. instante. É interessante essa colocação, porque faz a gente até refletir acerca de algumas culturas religiosas que têm seus deuses, as suas deidades, e desconhecem completamente, por conta da própria cultura arraigada no inconsciente coletivo dessas nações, dessas culturas, esses seres tidos como deuses. Deus da lavoura, Deus da caça, Deus da chuva, Deus não sei o quê. E eles não sabem que existe o único, né? Que todos esses outros são aquelas centelhas que estavam ainda nas mãos de Deus, como nós também já fomos, né? Só para complementar um pouquinho essa parte do comentário de Kardec. Com certeza. Obrigado. Bom, e aí Kardec continua no comentário dele. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. A doutrina dos demônios, cuidadosamente analisada, não é lógica. É compreensível que os povos atrasados, aí aquilo que o Luciano acabou de colocar, por desconhecerem os atributos de Deus, acreditassem também em entidades maléficas e demônios. Mas, para todo aquele que faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus, não é lógico admitir que ele tenha criado seres voltados para o mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. E ele continua. Os partidários da ideia dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós a contestar a autoridade dos ensinamentos do Mestre, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas esses partidários dessa ideia, estariam eles bem certos do sentido que Jesus atribuía à palavra demônio? Então, nós já começamos aqui, né? Kardec trazendo essa questão, que no início, né, quando surgiu,
Ele não se associava a algo mal, né? Então, será que quando Jesus falava alguma coisa, eles estavam obtendo o sentido correto disso? Porque sabe-se que a forma alegórica era uma característica marcante na linguagem do Cristo. E nem tudo que está no Evangelho deve ser tomado ao pé da letra. E aí ele traz uma prova. Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol se escurecerá e a lua não mais iluminará. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade, eu vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas sejam cumpridas. Então, ele traz, Kardec, né, uma passagem dita pelo Cristo, mas que é, na verdade, de uma forma alegórica. E falando em alegoria, né, falando em imagens que nos são trazidas, né, porque a Idade Média trouxe muitas dessas imagens para as nossas vidas, para as nossas mentes. Ele coloca o seguinte: não temos visto a ciência contestar a interpretação do texto bíblico no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode-se dar o mesmo com algumas figuras empregadas pelo Cristo, que precisava falar de acordo com o tempo e o lugar onde ele se encontrava? Né? A gente sabe disso. Quantas foram as parábolas, né? Como ele precisou usar o recurso para poder falar, para poder atingir as pessoas daquela época. Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, se existe algo nas palavras do Cristo que parece chocar a razão, é porque elas não foram bem compreendidas ou foram mal interpretadas. Continua o comentário do Kardec, hein, gente? Isso tudo ainda é o comentário dele a partir da questão 131. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram na existência de seres perfeitos desde o princípio, desde toda a eternidade, eles consideraram também espíritos inferiores como seres perpetuamente maus. Então, eles achavam que, da mesma jeito que existiam anjos desde o princípio, também existiam espíritos maus desde o princípio. Muito bem. E ele continua. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que devem suportar e, por isso, as sofrem por um tempo mais longo. Então, podemos aceitar a palavra demônio com a restrição de que, apesar dela representar espíritos imperfeitos, eles também chegarão um dia à perfeição e ao nível dos espíritos puros quando se dispuserem a isso. Então, aquilo que a gente já veio vendo desde o início, eles também vão ter, né, essa mesma condição, né? Se eles também quiserem se melhorar, eles também vão atingir a perfeição. E aí,
pegando na obra de novo o céu e o inferno, no capítulo 9, os demônios segundo o Espiritismo. E aí também eu tirei só um pedacinho, porque é uma parte bem extensa da obra. E ali, então, Kardec traz: os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Então, eles estão lá, né, na base daquela pirâmide lá que a gente viu, né, tantas vezes, que Cristininha botou de ponta cabeça quando fez, mas já corrigiu. Então, agora, eles também vão ter essa mesma condição de se graduar, né, de ir subindo esses degraus. Os que por apatia, negligência, obstinação ou má vontade persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude. E o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração, né? Eles vão insistindo em ficar, vão ficando. Então, eles adquirem esse hábito, né? O hábito de praticar o mal. E aí, lógico, é um hábito, né? A gente sabe o que é um hábito na vida da gente. É difícil a gente perder um hábito, né? Então, para eles é a mesma coisa, o que vai atrasar ainda mais essa evolução. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga, eles ficam cansados dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando, então, melhorarem-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Então, eles mesmos, não sabemos quanto tempo, vão chegar um dia que eles vão ficar cansados, né? Eles vão perceber, sabe uma coisa? Tá ficando monótono ficar praticando mal todo dia, eu acho que eu quero alguma coisa diferente para minha vida, né? Então, eles, por interesse próprio, eles vão buscar melhorar em algum aspecto para poder realmente subir um pouquinho mais nessa escala. E aí ele continua. Modernamente, os anjos ou espíritos puros são representados por uma figura radiosa, com asas brancas, que são o símbolo da pureza. Já a figura de Satanás é representada com chifres, garras e os atributos da animalidade, símbolo das paixões inferiores. Aqueles que tomam as coisas ao pé da letra veem nessas representações um indivíduo real. E aí eu concluo exatamente com a resposta dada pelos espíritos na questão 131. Deus seria bom e justo se tivesse criado seres infelizes e voltados eternamente ao mal? E é isto. Está aberto para vocês. Nápio. Vamos embora. Parabéns, Cris. Muito bom, muito boa a sua apresentação. Peguei a partir das 4h20, mas gostei bastante. Parabéns. Vocês estão supimpa. Vamos lá. Olha que coisa engraçada, né? Quando às vezes eu converso com alguns amigos, alguns colegas,
Converso por conversar, porque eu não quero convencer ninguém de nada, tá? Né? Eu acho que a estrada é solitária, a estrada da evolução espiritual é solitária. Ela passa pelo convívio, mas ela é solitária, tá? Eu vou evoluir por mim mesmo, pelos meus esforços. É meritocracia pura. Mas, enfim. Então, eu, às vezes, converso com bate-papo com outros amigos católicos, evangélicos, né? E aí, quando eu chego nessa ideia que o Kardec trouxe, que eu achei fenomenal, que os espíritos trouxeram, não tem como argumento. Se o homem é justo e bom, se ele fez tudo de bondade, como que ele vai fazer um indivíduo eternamente ao mal? Não tem como. Aí não tem resposta para isso. Mas eu fico, às vezes, pensando como as coisas sempre saltaram aos nossos olhos, né? Por mais que tentaram esconder, escamotear, pintar de outra tonalidade, mas as coisas estão claras. Veja só, demon, de demônio, é aquele que traz conhecimento, razão, né? Do grego, né? Conhecimento, inteligência. Inteligência. Conhecimento, não, inteligência, desculpa. Inteligência. Lúcifer é de luz. De luz, e olha que coisa interessante, o iluminismo é chamado de iluminismo porque tiveram ideias diferentes, né? Então, Lúcifer é a luz, mas não a luz do Cristo, é a luz da ideia. É um ser inteligente também, né? Então, tanto os luciferianos, né, de Lúcifer, quanto de demônios, têm uma raiz parecida. E o que são anjos decaídos, como nós conhecemos? Foram aqueles que não se comportaram direito, porque tinham determinado conhecimento, né, informação, mas não tinham a moral. Nós sabemos que espíritos de outros orbes vieram para a Terra da mesma situação, porque tinham luz, tinham informações, tinham um cabedal tecnológico muito grande, né? Eram iluministas, digamos assim, nas ideias do pensar, nas ideias de novas tecnologias, mas não tinha, né? Não guardava no seu coração, né? Os valores morais para poder também, Luciano, também eram eles, mas eram outros, né? Tinham ele, tinha uma cambada de gente também. E aí não tinham essa informação, vieram para cá. Isso é bem interessante, né? Que as raízes das palavras estavam lá guardadas, né? Saltando aos nossos olhos das pessoas que desejam mais conhecimento, né? Para se entenderem, mas preferiam ficar na zona de conforto deles. E tem uma segunda coisa que eu acho isso bem incrível mesmo, que isso são novas divagações. Outra coisa que às vezes eu fico pensando com meus botões aqui, estou soltando para vocês, não sei se está certo, se está errado, mas a gente guarda aí, né? Um dia pode ser útil, pelo menos não pode, né? Pelo menos para exercitar o cérebro para guardar muita informação, para não servir de nada, mas pelo menos serve alguma coisa para isso, né? Veja só, quando ele colocou lá algo que eu achei interessante, e tudo bem que ele viu o símbolo do bode, o símbolo do chifre, o símbolo que são de coisas bestiais. Ótimo. Mas existem outras formas muito esdrúxulas que se aparecem para a gente de desenhos inspirados de seres inferiores, né? Porque seres de luz, a gente já sabe como é que é. Aquela bolinha, aquele anjinho, é tudo colorido, muito colorido. Mas vai ter imaginação fértil assim para fazer seres infernais. E o homem tem muita imaginação fértil para desenhar seres infernais, né? Sim, eu que o diga, fazendo a minha Mas, pesquisa de fica a minha imagem. pergunta, fica a minha pergunta seguinte, cara, de onde é que vem essa informação? De onde é que vem tudo isso? Certo? Isso é muito engraçado. Vem de onde? Será que sempre surgiu e a gente trouxe no inconsciente coletivo essas informações e a gente vem com desenho? Da mesma forma que nós estamos com o inconsciente coletivo de um medo eminente do mundo mudar para mundo de regeneração e uma hecatombe existir, como nós mesmos, espíritos, há 2, 3, 4, 20, 200 mil anos atrás, sofremos com enchentes, com terremotos, nessa terra ou em outras, e aí trouxemos de lá até cá essas informações, esse germe no nosso imaginário coletivo, que o Jung tanto falou,
e agora a gente está vendo uma nova mudança e, sem querer, estamos com tanto medo que pode não acontecer. E certamente não vai acontecer nada disso, né? Porque o mundo agora é diferente, mas a gente fica apreensivo. Por isso que a gente sempre olha o extraordinário, maravilhoso, com medo, né? Os ETs vão vir, vão destruir tudo, vão acabar tudo, o mundo vai se partir em dois, depois vai se juntar de novo, igual cubo mágico, e a gente vai morrer. Tá entendendo? Eu acho isso muito engraçado, né? Onde é que está contido isso? De onde é que nós, a humanidade, trazemos isso? Isso é apenas uma pergunta que deixa lá, sem precisar de resposta, apenas para compartilhar com vocês. Eu posso fazer um parênteses aí nisso tudo que você colocou? O estudo é seu, minha filha. Pelo amor de Deus, à vontade. Eu estou falando de xerife, sou. Quando eu estava justamente fazendo toda a pesquisa, né? Porque assim, toda essa questão aí relacionada a Lúcifer, Satanás, isso é muito presente na Idade Média. Porém, se a gente vai mais para trás ainda, a gente vai lá para a Grécia. E lá na Grécia aparece Pan, que trouxe a figura, vamos dizer assim, essa questão do chifre, do bode, ele vem desse Pan, que já era um ser da mitologia grega. Então, assim, se a gente vai atrás, a gente vai buscar, né, alguma coisa. E aí é interessante porque a própria palavra vem do grego, né? Então, assim, é uma coisa que está muito anterior. E essa questão. Isso mesmo, Cris. É isso mesmo. E como a gente sabe que a nossa realidade material, olha que coisa interessante, por isso que, novamente, a minha inquietação. Se a gente sabe que aqui, o mundo material é uma cópia ruim do que há no mundo astral, significa o quê? Que lá no mundo astral, essas informações sempre existiram. Olha lá. Leonardo, aqui é o pandemônio. Lá no mundo astral... Olha só as palavras, né? Isso sempre existiu. Mas existiu de onde? Por que veio? Essa o meu bate-papo, se eu quero jogar para vocês, não precisa de resposta não, tá? Mas é isso mesmo, quer dizer, é o que eu coloquei, demônio, e nós estamos vivendo uma pandemia, né? Então vamos fazer a relação, né? Isso que eu não fui buscar mais longe não, hein, gente? Porque senão era estudo para 2 horas aqui. Eu até cortei uns slides aí, porque eu falei, é muita coisa, não vou adiante. Mas é isto. Alguém mais? Eu. Quem é eu? Luciano. Luciano. Eu só gostaria de pedir ao Enxerido Luciano, se ele poderia reproduzir. Você já falou. Eu só gostaria de pedir ao Enxerido que ele repetisse novamente aquela reação que ele teve depois que ele citou o cubo mágico. Você pode fazer de novo para a gente? O quê? Como é que é, meu filho? Ele teve uma reação, depois que ele citou o cubo mágico, quando tudo volta, ele teve uma reação muito peculiar. Dá para repetir? Não dá, porque eu sou o único. Só faço uma coisa uma vez. Você não vai ver na gravação dele. O Zé tá com o cubo mágico. De monta e monta, Zé. O que você está falando, Luciano? Deixa para lá. É momento de reverência durante o estudo. A gente tem que... Ok, tá Toda bom. vez que a gente sorri, nós amplificamos a nossa capacidade de absorção do conhecimento. Por isso que a doutrina espírita também é alegria. Se a coisa sorumbática, tacitona, não rola, não. Com a gente não rola. Bom, deixa para lá. Eu só quero pontuar uma coisa. Aqui, não me lembro qual slide, mas eu tirei até uma fotinha. Sorumbática, tu trouxe antes do grego, rapaz. Antes do Pan. Meu querido, eu sou muito bem conservado. Você pensa o quê? Eu sou milenar, cara. Você também é. Só que você é um pouquinho mais acabado. Fica quieto. Eu ia falar isso, mas não vou puxar o fio da meada, não. Não precisamos de outra prova quando ele fala, mas estariam eles bem certos no sentido que Jesus atribuía a palavra demônio. Sabe-se que a forma alegórica era uma característica marcante da linguagem do Cristo. Se ele tivesse hoje entre nós aqui, o que ele nos traria em termos contemporâneos linguísticos, com certeza ia confundir muita gente. Imagina naquela época.
E nem tudo que está no Evangelho deve ser tomado ao pé da letra, ou seja, Aqui, ó. literalmente. E aí Esse aqui. você traz um complemento bem interessante. Não precisamos de outra forma, perdão, De prova, outra além da forma. que nos fornece esta passagem. Não sei se foi sua ou se foi do próprio Kardec. Não, isso é do Kardec. Kardec. Logo após esses dias de aflição, vamos ler de novo. Logo após esses dias de aflição, o que é que nós estamos sentindo há mais de um ano? E potencializando. O sol se escurecerá e a lua não mais iluminará. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade, eu vos digo que esta geração, e aí a gente vai abrir um viés, não passará sem que todas estas coisas sejam cumpridas. Perfeito. Agora veja bem, é uma alegoria, sem dúvida, porque nós não compreendemos aquela época, até hoje a gente não compreende. Uhum. Porém, a ciência e a arqueologia já nos trazem sinais, e nós já estamos vivenciando isso nesse exato momento, de que a própria Terra, e nós falamos isso recorrentemente, está convulsionando. Uhum. E pelas profecias, a lua se transformará em sangue, nessas luzinhas de sangue que o pessoal costuma falar por aí, né? 3 dias e 3 noites de escuridão, isso é profético. A chuva de meteoros, as estrelas caindo, tudo isso, na verdade, quando Jesus nos disse, ele já estava nos colocando um aviso de que algo estaria por acontecer no futuro. É só para refletirmos. E não nos assustemos se nós presenciarmos esses fenômenos da natureza acontecendo. E aí tem um aspecto muito interessante nessa fala. Por quê? Quando o próprio Cristo nos diz que esta geração não significa geração de uma família, geração de uma vida, geração de pessoas que nós somos reencarnacionistas, então, embora nós venhamos nos transformando a cada nova reencarnação, nós permanecemos as mesmas pessoas, os mesmos indivíduos, embora melhorados, alguns nem tanto. Então, quando houver essa transformação, essa geração velha, que nós nos incluímos nela, todos nós, ela vai se transformar. E essa transformação vai se dar exatamente no momento em que o planeta é tradicional de provas e expiações para a regeneração. Olha a esperança do Cristo aqui inserida nessa frase. Uhum. Eu vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas sejam cumpridas. Além da questão alegórica, sim, certamente, há também um fundo de verdade profético. Então, mas em seguida, justamente fala, ele não falava nada falso, né? Perfeito. Ele não Peraí, poderia que eu tô dizer, olha, a Terra vai entrar em convulsão, já aconteceu no Olha passado. lá, Éramos ignorantes. não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade, né? Exatamente. Se existe algo nas palavras dele que parece chocar a razão, é porque elas não foram bem compreendidas ou foram mal interpretadas. Então, na verdade, é porque nós ainda Não não estamos. estamos em condição de compreender. Perfeito. Certo? Muito bom. E aí? Quero abaixar a mão aqui, não consigo. Tenta, Não faltou nada, Cris. Só faltou você derrubar o rei no final do jogo, porque você terminou com o checkmate. Então tinha que terminar o rei. Derrubar o rei. Como é que é, Celeno? Só faltou derrubar o rei no final da apresentação. Você terminou com o checkmate, Xadrez, que a sua pergunta no checkmate. E derrubar o rei é adversário. Só isso, mais nada. Ai, ai. E aí? Muito bom. excelente, Cris. Excelente. Agora, Aliás, Cris, e Seleno fazer. fizeram uma dobradinha, hein? Direto Oi? do gol. Você e Seleno fizeram Dobradinha uma com feijão branco é dobradinha. bom. Dobradinha com feijão branco é bom, é mole? Mas eu queria, vou te dar uma cutucada, porque eu já dei uma palestra assim lá na minha casa, né, e alguém se levantou e perguntou:
você acredita nisso mesmo? Estou te fazendo uma pergunta. E aí, você acredita nisso mesmo? Boa pergunta. Boa pergunta. Você está falando no sentido dessa questão dos Tudo que você demônios? leu, tudo que você estudou. Eu acredito. Eu acredito. Existe um desconforto, porque a gente não conhece toda a verdade ainda, né? É o que foi permitido a gente entender e conhecer isso aí. A gente só vai Exatamente. entender quando chegar lá, quando for anjo de fato. Mas as pessoas têm muita dificuldade, mesmo dentro da doutrina espírita, né? Falar de anjo, de demônio, essa ideia toda do progresso, tem gente que ainda reluta com isso. É uma coisa interessante porque no momento, aquilo que eu falei, quando eu estava buscando as imagens, nossa, aparece cada coisa tão cabeluda, gente. Eu tive que ser tão bondosa com vocês, assim, para não Aí é pegar nada. lobisomem. Aí é lobisomem. Se for Que cabeludo, é lobisomem nada, Eunápio. Tem cada coisa tão... Aparece O até... demônio não tem cabelo, não. O demônio tem escama. Olha o Quem tem enxerido. cabelo Olha o é enxerido. anjo. Tem, ó, aparece escama, aparece pelo. Aí tem lá uma explicação por que ele ficou vermelho, né? Enfim. Que eu, meu Deus, né? Eu precisava de uma semana se eu fosse trazer Essa é tudo uma aqui. imagem, né? Exato. E, na verdade, no fundo, fazendo o estudo, eu comecei a olhar, e aquela última imagem que eu coloquei foi a primeira que eu achei. Porque eu coloquei assim, anjos e demônios no espiritismo, né? E aí apareceu essa imagem, a última foi a primeira que apareceu. E aí eu olhei para aquela imagem e falei, gente, que coisa tão linda aquilo ali, né? Aquilo é representação de amor, né? Porque eles estão representando lá um anjo abraçando com amor o que seria, né? Um ser aí com chifre e tal, enfim. E aí eu falei assim, nossa, né? É isso que a gente talvez tem que aprender, é isso que a gente tem que trazer para dentro de nós, a gente poder aprender a amar aquele ser que às vezes insiste em persistir no mal, que, né, ele não quer sair daquele patamar que ele se encontra, e o quanto que a gente tem que ir na direção deles, né? O quanto que a gente precisa aprender a amar esse ser, independente dele ser assim. É difícil? Nossa, não é difícil. É que o ser humano é dual, nós somos duais. Né? E interessante a tua linha de raciocínio pelo seguinte, que ainda nós não conseguimos ainda amar o nosso demônio interno. A partir do momento que nós nos autoaceitarmos com as nossas falhas, vicissitudes, idiosincrasias, e lançarmos um olhar para o nosso interior. Nesse aspecto do nosso ser, nós somos ambíguos, nós somos duais, não tem como. O universo é masculino e feminino, né? Até porque o espírito, na realidade, também não tem sexo. Então, partindo dessa premissa, a gente começa a entender um pouquinho melhor essa dualidade que somos nós. Então, quando nós nos propusermos a lançarmos luz sobre esse demônio, esse dêmon interior, nós vamos conseguir finalmente, porque uma vez que você aceite, você acolha, você sobe dentro de você mesmo, você acende. Aí você consegue ver o demônio externo, que na verdade não existe, com outro olhar, um olhar mais amoroso, porque você já aceitou o seu. Então, nada que está fora pode representar o que está dentro. A gente pode transformar a nossa realidade, na nossa vida de relações, através da relação que a gente tem conosco mesmo. Eu não sou psicólogo, mas a vida nos ensina, né? A doutrina também nos esclarece de uma forma brilhante. Então, essa questão do auto-amor, a gente ama muito o nosso ser bom. Eu sou bonzinho, eu sou caridoso, presto tanta ajuda a tanta gente. Nós amamos esse nosso lado. Mas aquele lado que berra, que urra, entendeu? Que avança, que está sempre ali sendo bloqueado. Se não trabalhado, ele permanece. Ele permanece, porque faz parte, é inerente à nossa natureza humana. Então, quando o homem ele resolve efetivamente jogar esse olhar para dentro de si e trabalhar esse homem velho, a doutrina fala isso diuturnamente. Amar a nós mesmos do jeito que nós somos, porque Jesus nos ama exatamente do jeito que a gente é. E aí, quando se lança esse auto-amor sobre o homem velho, sobre o dêmon, e nós conseguimos entender que o outro também tem os seus
E aí, ao invés de estabelecermos um conflito, ainda que não verbal, não manifestado, mas que é interior, que gera energia que afeta o outro, está dando para entender? A gente transmuta aquilo que nós trazemos em nós, porque nós já conseguimos nos auto-amar e amar, sobretudo, o nosso gênio bom, né? Transformado. Obrigado, Tati. Contigo. Oiê! Oiê. Vou fazer uma pergunta para os universitários. A que vocês estão falando aí, eu estou aqui pensando em um monte de coisa e me veio uma coisa na cabeça. Pensando no que o Napo falou, todo mundo falou. Será que, por acaso, essa imagem, essa visão que foi feita por nós, né, dos demônios, não teria ligação com o caso que existe de licantropia, como é que chama? Acabei de escrever aqui. Zoantropia. Licantropia Isso. e zoantropia. O zoantropia é animal, licantropia é de lobo. Isso. Será que não tem a ver, tipo, de aparecer esses espíritos dessa maneira, e aí foi feita essa ligação e chegou até... Será? Eu entendo a sua pergunta sobre esse aspecto, né? Mas, não... Vocês estão escutando bem? Sim. Sim, sim. Beleza. Eu tenho que até ir embora. Eu entendo, é interessante a sua colocação, Tati. Muito boa mesmo. Só que tanto uma como outra são reflexos do que já existe na espiritualidade. O que eu fico às vezes me questionando é porque lá é o mundo primordial. Lá é o mundo primeiro, aqui é o mundo secundário. Aqui é uma forma um pouco... É uma arranhada, né, digamos assim, do que é o mundo espiritual. Né? Se aqui é assim, então lá é a origem de tudo. E se lá é a origem de tudo, e se eu estou vendo um espírito que já está lá, né, aí novamente aí vem a dúvida, de onde ele tirou essas informações para assim aparecer? Será que foi resquícios, né, do seu princípio espiritual quando ele ainda estagiava nos reinos animais? Ou será que alguma outra informação, né, que a gente ainda não tem, né, e que impera no mundo astral inferior, que a gente não consegue detectar ainda? É isso que eu acho interessante, né? Essa variedade de formas, essa variedade, né, de características, vem de onde, né? Do porquê de tudo isso. Enfim, é só uma conjectura que eu faço às vezes, perguntas, dúvidas, que eu tenho com meus botões e quis compartilhar com vocês. Novamente eu falo, não precisa ser respondido não, tá? Foi só para jogar no ventilador mesmo. A melhor resposta... Ele está até parado. A melhor resposta para isso é pode ser e depende. Isso mesmo, adorei. Zé Luiz, você está fazendo alunos, hein? A Raquel sempre com essa... Perfeita, Raquel. Pode ser e depende. Alguém mais? Pronto? Todo mundo quietinho, ninguém mais vai perguntar, ninguém mais vai falar. Olha, Cris, seria uma explosão de falas, então é melhor parar por aqui, porque o assunto é altamente estimulante. Vai que a gente bota o nosso demônio para fora, né? Vai dar mal, né? Deixa ele lá dentro quietinho. Ai, ai, muito bom. Então é isso. Muito bem. Então podemos encerrar? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Alguém se habilita? Acho que esse Heleno está com vontade, hein?
Olha, vontade não é bem o termo, não, mas acho que eu estou precisando, que eu estou aqui com a lombeira, que eu acho que uma prece vai fazer despertar. Então, Então, vamos lá. Vamos buscar concentração mais alta, levar nosso poder vibracional o máximo que pudermos e agradecer a Jesus por mais essa tarde, essa harmonia do grupo, essa alegria que temos de estar juntos, estudando, aprendendo a acatar as opiniões dos outros e guardar, como disse o nosso irmão Napo, para o momento oportuno confrontar com os novos conhecimentos. Enfim, por todo esse aprendizado e essa maneira de exercer o aprendizado, que, no meu modo de entender, tem sido muito importante para a nossa harmonia mental, para a nossa elevação como seres humanos. Que os bondosos tarefeiros de Jesus que nos acompanham possam continuar conosco, coordenando esses trabalhos, iluminando a cada um estudo que é feito nesta casa virtual e auxiliando na irradiação dos eflúvios benéficos aqui gerados para todos à nossa volta, encarnados e desencarnados. E que assim possamos continuar viajando no tempo, no espaço, sendo aprendizes de obreiros da obra do Senhor, conscientes da pequenez de todos nós, da pequenez menor ainda de cada um individualmente, mas que juntos somos mais fortes, e juntos conseguimos gerar um pouco mais de luz à nossa volta e receber do alto uma dose maior, por assim dizer, do remédio que nos mantém unidos com o divino. Se conosco, Jesus, auxilia-nos a continuar unidos, buscando o aprendizado, elevação própria e o auxílio ao próximo. Nosso intuito aqui é um dia podermos fazer aquilo que tu nos convidou há mais de 2000 anos atrás, amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. A caminhada é longa, Senhor, mas nós estamos nos esforçando. Ser conosco, que possamos também nós ser convosco. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças